Você está ouvindo o podcast Além do Fluxo by Upflux. Olá, Arnaldo. Cara, obrigado, hein? Que prazer ter você aqui. Estamos aqui com um podcast da Upflux. Sou o Cadu Marcondes. Queria apresentar para vocês um amigo meu, Arnaldo Monfredini, um dos caras mais apaixonados por saúde, com uma visão estratégica incrível. O superpoder do Arnaldo é engajar as pessoas, incentivar, né, para que a gente consiga fazer uma transformação. É um cara apaixonado por tecnologia e tem uma história incrível, né? Arnaldo, obrigado por aceitar aqui, participar aqui do nosso podcast. Fala um pouquinho aí de você, como é que é essa trajetória? Cara, antes de mais nada, Cadu, obrigado, cara. Acho que nem no meu LinkedIn tá tão legal quanto você me apresentou aqui. Fico feliz de estar participando desse podcast com vocês, tá? Sou um apaixonado por tecnologia, sou apaixonado por inovação. Tendo vocês como amigo, a Upflux como amigo, acho que tá tudo num casamento perfeito aí, tá? Então, fico muito feliz de estar aqui com vocês. E meu negócio é saúde, cara. Não adianta vir falar de parafuso comigo que não dá certo. O meu business é saúde e meu primeiro emprego foi num consultório médico. Não sabia dessa. Primeiro emprego, cara. Foi no consultório médico e depois de lá nunca mais larguei a parte de saúde. E, Arnaldo, hoje você está na TOTUS, né, liderando essa parte de ofertas, inovação. Como é que foi essa trajetória de tecnologia na saúde? Compartilha com a gente um pouco dessa sua vivência. Bacana. A minha entrada na saúde foi pelo meu primeiro emprego lá no consultório, mas a minha formação na área de tecnologia não foi a primeira opção. Então, eu tenho um viés de tecnologia. Era futebol, né? Futebol, nada a ver. Ô, doido. Mas qualquer coisa aí, o Palmeiras não tem mundial. Eu tive uma parte muito importante da minha formação na questão da administração. Então, a minha base veio do mundo da administração e aí depois eu fui empurrado aí para a parte de tecnologia, tá? E é uma área que casa muito bem. Saúde, gestão, tecnologia me moldaram. Esses meus vários anos aí dentro do mercado, eu sou moldado por esses pilares, tá? Então, vi que na área da saúde existe uma carência muito grande quando a gente fala de tecnologia. Não é um segmento que ainda é tão maduro quanto os outros segmentos no mercado. E o fato de eu ter trabalhado por tanto tempo na TOTUS e estar na TOTUS até agora, me fez abrir uma parte que eu acho que é fundamental. Olhar outros segmentos e entender como que os outros segmentos podem servir de benchmark com saúde. E eu tenho descobrido cada vez mais que, sim, a gente tem muito a aprender com os outros segmentos e os outros segmentos têm muito a aprender com saúde. Então, eu faço uma troca constante com os meus pares dentro da TOTUS e isso daí acaba se refletindo nas inovações que a gente discute e vamos discutir aqui cada vez mais. Quando a gente olha para o histórico da Upflux, né, nossa história, passa por isso também, né? Porque o Alex e o Clayton, eles eram executivos na VEG, né, fazendo doutorado, viram oportunidades, né, de fundar uma empresa, apostar em inteligência artificial há 8 anos atrás, né? Mas o primeiro cliente que acreditou foi na saúde, foi a Unimed Paraná. Então, aí começou esse caso de amor aí da Upflux também com esse universo tão incrível que é a saúde, né? Então, e o que é legal é a saúde, ela pode ser muita porta de entrada para tecnologias que estão emergindo, tá? Porque é um segmento que tem uma capacidade de absorver. Talvez a gente transformar a tecnologia em resultado seja um grande desafio. Como é que a gente transforma tudo esse montoeiro de tecnologia que a gente tem hoje à disposição em resultado, em coisa prática? É um big desafio. E aí eu faço um paralelo bem legal. Quando a gente falou de Open Health, você acompanhou, né? Sim. Eu fiz até uma pesquisa. O termo Open Health e o Open Finance surgiram mais ou menos igual, no mesmo período. O que nós estamos vivendo agora? O Open Finance. O Open Health ainda está decolando, mas o Open Finance já é uma realidade. Isso é que eu venho buscando dentro da saúde.
trazer tecnologia, falar de tecnologia, porque a gente precisa levar a tecnologia para o nosso segmento, que é de saúde. Legal. E, Arnaldo, hoje se fala muito de sinistralidade, equilíbrio, da gente conseguir ter uma sustentabilidade financeira e focar muito em qualidade assistencial. No passado era muito mais uma discussão de controle de gastos, redução de custos. O setor está entendendo diferente, está buscando um modelo diferente financeiro, os objetivos, né? A gente vai pôr fogo no parquinho. Essa é a ideia. Porque quando a gente começa a entrar nessa seara, talvez muita gente possa não concordar comigo, mas a saúde ela foi obrigada a entender de custo, na marra. Perto dos outros segmentos, a gente está o early adopter, né, de coisas que estão acontecendo há muito tempo em outros segmentos. O que eu quero dizer com isso? A nossa curva de aprendizado está mais longa. Gestão de custos, isso é muito antigo na indústria. Quando a gente fala custo ABC, distribuição por cento de custo, são coisas muito antigas. E agora que a gente está entrando numa fase onde ou eu faço ou eu estou fora do mercado. Isso é legal, porque a gente precisa ter essa maturidade na área da saúde com relação a controle de custos para a gente poder entender para onde que a gente vai investir. E principalmente quando a gente fala de tecnologia, nem só tecnologia está diretamente ligada a sistemas, a softwares, a tecnologia de processos, a tecnologia de gestão. Tá? Então, é legal que a saúde está amadurecendo e ela está amadurecendo muito rápido. Isso é muito bacana. Tá? Eu vejo isso acontecer na prática. Tá? Você vê uma dificuldade de a gente entender como filme e não como foto? Quer dizer, você tem uma visão completa do processo, até o desfecho. E aí, né, quando você pensa nesse equilíbrio financeiro, pensando só naquele momento, naquela operação, versus, né, a saúde do paciente. O que a gente precisa entender é que o segmento de saúde ele é complexo. A cadeia de relacionamento do segmento ela é extremamente cheia de políticas, cheia de meandros. Existem duas forças dentro do segmento. Uma que paga e a outra que presta o serviço. E as duas não sentam na mesa para a gente discutir qual que vai ser a melhor relação. Né? Isso nós temos que mudar. A tecnologia ela está aí para ajudar esse processo a se encaminhar por um entendimento. Okay? É possível a gente pensar na harmonização entre operadoras e hospitais? Não, não, desculpa, não. Isso daí fora de questão. Tá? Mas precisamos, é mais do que uma obrigação, tá? É uma questão de sobrevivência, a gente poder equilibrar os custos na área de saúde. Tá? Tanto para quem paga, quanto para quem presta o serviço. E na minha visão, sem investimento em tecnologia, esquece. Tá? Porque existe uma questão importante na área da saúde que são dados. Diferente de qualquer outro setor, o dado, a informação da área de saúde, ela pode salvar uma vida. Qualquer outro segmento, a informação, o dado, ou você perde dinheiro, ou você perde uma produção. Na área de saúde, você não usar esse dado, você perde uma vida. Então, a gente precisa entender a riqueza que a gente tem de dados, transformar dados que estão fora de sistemas hoje para dentro de sistemas e aprender a olhar esses dados para poder discutir qual é o melhor caminho para trabalhar custo, desfecho clínico, cuidado com o paciente, jornadas. Sem eu olhar a informação, sem eu saber dos dados, não vai ter jeito. Tá? Então, eu atrelo muito o seguinte, dado bem organizado, na saúde, ele salva vidas. E, Arnaldo, eu vejo muito a tecnologia como um superpoder, né? Principalmente quando a gente pensa aqui com inteligência artificial, né? A gente hoje tem a capacidade que era impensável quando éramos meninos, né? Ainda tinha lista telefônica, tinha falta de informação, hoje tem excesso. Hoje tem excesso. Mas a IA está vindo para ajudar a gente a lidar com esse excesso de informação. Pensando de uma forma sistêmica,
Você acha que dá para a gente pensar que a tecnologia vai permitir que a gente mude os modelos de remuneração e com isso gere os incentivos corretos para conseguir equilibrar um pouco mais, harmonizar um pouco mais essa relação entre hospitais e operadoras? Não sei, não acho que é a tecnologia que vai mudar, ela vai ajudar. Viabilizar, né? Viabilizar, ela é um catalisador. Sim. Tem que ter muita vontade política, tem que ter muita disposição de trabalhar a questão da gestão do paciente, né? Sim. Então isso é importante, né? A gente tem que olhar para o paciente, que é o principal ator que a gente tem que acompanhar, é o paciente, né? E fazer uma relação ganha-ganha, eu acho que ela vai ser bem complicada. Então, de um lado, você vai ter o hospital sempre querendo Aumentar a receita, né? aumentar a receita, né? Do outro lado, você vai ter alguém querendo cortar custo. Sim. Então, sempre vai existir isso. Independente do qual modelo de remuneração que a gente adote, nós vamos passar por isso. Quem pode ser o juiz desse processo? Os dados. Os dados. E aí fica o que é justo, o que foi medido. Sem viés. Sem viés. E o que é mais legal, cara? Na saúde, a gente já tem protocolo para tudo quanto é coisa. A gente já tem a análise de desfecho para tudo quanto é coisa. Então, assim, a gente já está munido de bastante ferramentas, né? E aí precisa usar a tecnologia para fazer a cola desses processos, de tudo isso daí que a gente tem. Então, na minha visão, é assim, eu tenho que usar a tecnologia, tá? Eu tenho que entender de processos, eu tenho que criar uma estrutura, tanto do lado do pagador quanto do lado do prestador, para que eu consiga acompanhar essa jornada. E o objetivo final tem que ser sempre a melhor assistência para o paciente, tá? E buscar economia dentro desse caminho. Não existe fórmula mágica. A sustentabilidade financeira, né? Acho que vem por aí, né? A gente não está falando aqui de filantropia, né? Tudo tem custo, né? Como fazer com que essa roda se autoalimente, né? Que a gente tenha uma perenidade aqui de atendimento. E aí, Arnaldo, eu queria te pedir para dar nome aos bois aqui. Vamos falar, a gente está falando aqui de tecnologia, tudo. Vamos falar. Dá nome aos bois. Eu gosto disso. Quais tecnologias você está vendo que ajudam nessa jornada, nessas tendências? Bom, inteligência artificial tem que estar na pauta. Ela tem que ser algo que está no planejamento estratégico da operação. Uma coisa que eu gosto bastante, e aí eu encaixo muito com a plataforma da Upflux, e aí sou fã, né, da Upflux, pelo seguinte: quando a gente unifica o dado e o processo, tá? E eu consegui enxergar o processo acontecendo, mas através da ótica da informação, da ótica dos dados, tá? Isso muda o jogo. E vou falar para você o porquê. No segmento de saúde, todos nós sabemos, você não recebe de um plano de saúde se você não tiver a informação digitalizada. Sim. Então, por mais que você seja eficiente na hora de digitalizar a informação, tá? Se você não acompanhar a trilha que essa informação faz dentro da sua instituição, você está sendo ineficiente na operação. Por mais que alguém vá lá e olhe a sua operação, não, aqui está tudo muito bem, ó, tá tudo colocado nas caixinhas bonitinhas, a minha farmácia funciona, que é uma beleza, o paciente está ali, chega, é atendido em 2 minutos, tá ok. E o resto da operação? Como é que eu consigo diminuir o lead time da conta? Como é que eu consigo fazer, né, uma compra mais eficiente? Como é que eu consigo fazer uma economia aqui na hora de realizar um determinado procedimento? Como é que eu consigo aplicar um protocolo dentro da minha jornada? Qual é o melhor caminho que um paciente tem que fazer dentro de uma instituição quando ele tem uma determinada doença? Isso é rastro, né? Os dados deixam esses rastros. E aí uma das coisas que eu gosto muito da plataforma da Upflux é você poder acompanhar esse rastro em tempo real. Orquestrar. Orquestrar. Acho que essa era a palavra que estava faltando. Orquestrar. Operação, né? E aí, Arnaldo, TOTVS é líder aqui no Brasil em tecnologia, em ERPs, sistemas de gestão, né? Uhum. Eu ouço muito, assim, todo dia, né, tá bom, por que o ERP sozinho não resolve isso?
Cara, eu faço assim, ó, eu faço algumas perguntas para mim para me provocar bastante e sou bastante provocado por isso. Cara, o RP ele é a commodity do mercado, entendeu? Ele é o repositório do dado. Eu tenho que usar bem o RP, sem sombra de dúvida, mas ele é um repositório de dados. Eu preciso ter inteligência em cima desses dados para começar a me dar a informação que interessa. E ele é feito para atender diversos segmentos, diversas empresas diferentes, né? Que tem modelos de atuação, caminhos do processo diferentes, né? E aí o legal é que qualquer indústria, mas na saúde a gente gosta de criar nomes também, né? Então Sim. eu tenho o RP, aí eu tenho o HIS, aí eu tenho o LIS, aí eu tenho o RIS. Então eu tenho várias letrinhas que vão formando um conjunto de softwares que nada mais é o quê? Eles são repositores de dados. Eu preciso daquilo para fazer a operação, não é? Hoje eu acredito que a gente ainda tem uma questão de fazer todas essas letras se juntarem para você poder entender a jornada, né? Pouquíssimas instituições conseguem fazer essa orquestração, né? Então, de novo, né? Plataformas como a Flux, quando a gente enxerga como conectar esses dados, como levar isso para dentro de uma camada mais lógica, que eu consigo sair da confusão do ERP, tá? Isso tem um viés muito interessante e a gente começa a entender ali como que dá para mudar o jogo nesse processo. Eu brinco que é como se fosse um Waze corporativo, né? Waze corporativo. Boa ideia, boa ideia. Né? E aí você acaba dando um superpoder para os profissionais. Eu vejo que os humanos são bons para fazer o que a gente está fazendo aqui. Se conectar, trocar ideias, resolver problemas complexos. Né? Mas lidar com esses bilhões de dados que estão estão no repositório do sistema de gestão e conseguir tirar dali informação e melhores decisões, a tecnologia hoje nos permite, né, ter esse processamento que o nosso cérebro não consegue. Não consegue, e assim, na boa, não é nem o nosso viés, tá? Nós temos que cuidar do paciente. Nosso objetivo é confortar, transformar algo ruim numa experiência boa, né? Então, assim, ninguém quer ir para o hospital. Eu não consigo ter na minha cabeça agora uma outra indústria onde eu falo assim, eu não quero pisar no hospital, né? Ao contrário de banco, ao contrário de você vai para uma banca, você vai numa loja, mas ninguém quer ir para o hospital, ninguém quer ficar doente, né? Então, você precisa transformar esse algo que é ruim em algo positivo, né? Como é que você vai fazer isso se você não se conhece? Então, tá aí, os dados eles ajudam isso. E no meio disso tudo tem o turnover, trocas, mudanças, aquisições, fusões. Na boa, isso é normal, é o dia a dia, é a nossa correria, né? Por isso que a gente tem que dar um passinho para trás e começar a olhar um pouco mais como é que a gente vai fazer uma gestão diferente, como é que eu, enquanto instituição, posso fazer uma gestão diferente, tá? Já tem que estar na cabeça o seguinte, bom, eu sei que eu preciso enxergar os meus dados, tá? Eles estão lá, não é? Mas eu preciso trazer eles me contam uma história, eu preciso entender essa história, tá? Isso é importante. E ter isso acessível, né? No tempo certo, né? Dos dois lados, tanto do lado do pagador, do lado do prestador, a gente precisa olhar, dar vida a essa informação. E se falta informação, aí eu preciso colocar pedaços do RP para fazer essa coleta. Sim. Né? E aí, desculpa médicos, desculpa enfermeiros, mas nós não temos hoje uma interface melhor do que teclado, mouse e tela do monitor. Tá? Pode ser que a gente vá trabalhar com voz, ainda está no campo do futuro. Tá? A IA vai ajudar a gente a acelerar isso, mas hoje o prontuário eletrônico precisa saber que você deu a alta para o paciente, precisa saber o que o paciente tomou, que horas que o paciente tomou, né? Que horas que o paciente foi para a cirurgia, que horas que ele saiu da cirurgia, o que aconteceu durante a cirurgia. Ele precisa dessa informação. Então não é uma questão de eu preciso colocar, eu não vou colocar, não é meu trabalho.
Se nós não tivermos essa informação estruturada, como que eu vou contar a história do Como é que você vai identificar paciente? padrões e otimizar, né? Como é que eu vou identificar padrões e otimizar? Eu começo a não ter essas informações, a gente começa a empurrar tudo para o final da fila. E aí eu vou ter pessoas que vão precisar contar essa história do paciente ao longo da sua permanência dentro do hospital, né? Vão contar mal feito essa história. E aí vai acontecer, ou eu vou cobrar errado, ou eu vou cobrar em excesso, ou eu vou esquecer de cobrar alguma coisa, e aí eu vou precisar ter milhares de outras ferramentas para ficar ajudando eu a otimizar a conta, tá? Será que não é mais interessante a gente pulverizar essa informação, eu começar a captar essa informação no momento que ela acontece e usar ferramentas como a plataforma da Upflux para a gente poder entender o que está acontecendo com a conta do paciente e aí fazer o que eu chamo, sei lá, uma auditoria mais inteligente, porque eu não preciso fazer uma auditoria da agulha, isso daí a máquina tem que fazer, Sim. né? Mas eu preciso entender o seguinte: Liberar o tempo, né, das liberar o pessoas. tempo. Eu preciso entender o que é importante eu olhar dentro de uma conta de um paciente para saber como que eu consigo melhorar aquele desfecho. Não adianta a gente querer inchar a conta, porque do outro lado lá vai ter também uma outra inteligência, vai ter outra pessoa lá cortando, vai ter algum robozinho lá cortando. Então a gente precisa entrar num acordo aqui, né? Eu não posso nem ser muito excessivo e nem ser muito radical. Por isso que existem os protocolos. Por isso que a gente precisa aplicar cada vez mais protocolos, aplicar cada vez mais jornadas, aplicar cada vez mais cuidados, né? Só que isso precisa ser alimentado por dados. Então, não tem jeito. A Vou economia ampliar. passa por dados. Vou tentar ampliar aqui a nossa discussão. Eu ouvi de um cliente amigo uma visão que eu concordei demais e fez refletir que se a gente ampliar essa cadeia, né, a gente está falando de paciente, está falando de prestadores e pagadores. Só que do outro lado, né, você tem as empresas que contratam os planos de saúde. Então, se a gente tem toda essa relação entre operador e hospital bem gerida, eu tenho dados que vão mostrar que o nosso desfecho, a sinistralidade, é menor do que a média do mercado. Então, eu consigo tanto ter melhores negociações na venda do plano, eu consigo mostrar que a tendência de aumento é menor do que a média naquele plano, naquela rede, porque eu estou tendo toda essa visibilidade, né? E a tecnologia está me permitindo ter um modelo mais eficiente. A performance ela consegue ser revertida também em aumento de receita, usada como marketing. Como é que você vê isso aí? Esse é o mundo perfeito, tá? Mas uma coisa que você falou me Já chamou tem muita um cliente atenção. meu fazendo isso. Deveria ser a regra, né? Mas uma coisa que você falou que me chamou muita atenção, e lá na TOTS a gente vive isso, tá? Nós fazemos muito mal o cuidado do paciente. Porque uma coisa é o paciente chegar no hospital. O que eu faço para o paciente não chegar no hospital? Então, aí a gente não pode só depender do plano de saúde. O plano de saúde ele é só o orquestrador, ele tem que dar as ferramentas. Mas falta uma cultura nossa de prevenção. E aí a gente expande esse ecossistema para as empresas. Elas fazem a gestão do seu funcionário muito mal. Então, vamos colocar mais um ator na sala? Vamos. Então tem que ser as empresas. A maioria dos planos de saúde são empresariais, né? Então, precisamos envolver as empresas. Elas também têm que ser responsáveis pela gestão do custo assistencial. Vamos colocar mais um ator. Nós. Tá malhando? Nós. Ah, não, tá cuidando da saúde. Estou comendo verdura? Estou comendo frutinha? Né? Nós somos terrivelmente péssimos de cuidado. Então, falta educação para a gente poder se cuidar melhor e evitar várias doenças, né? E aí não vai acontecer isso do dia para a noite. É bom que você trabalha num lugar que não tem estresse, bem tranquilo, né? Super tranquilo, né? Então, quer dizer, a gente tem tudo conspira contra. A gente precisa educar as empresas,
A gente precisa educar o beneficiário, porque depois que para você educar o paciente é pior ainda, não é? Só que aí tem o seguinte, como a maioria dos planos são planos empresariais, e eu estou focando aqui exatamente na saúde suplementar, estou falando aqui para 50 milhões de pessoas, né? Sem abrir a questão da saúde pública. Esse é pauta para outro podcast. A gente faz outro podcast sobre podcast, isso. né? Vamos focar na saúde suplementar, porque ali tem bastante coisa para a gente fazer. O que acontece? Eu tenho ali uma questão que o plano de saúde cobra, a empresa paga. O plano de saúde cobra mais, a empresa paga. Então tem uma retroalimentação. Se ficou muito caro, eu troco de plano. Se você olhar os dados da ANS, você vai ver que o número de beneficiários subiu, mas a receita não. O que está acontecendo? Eu estou indo para plano mais barato. E tem algumas coisas que são legais. Tem planos mais baratos que eles são mais eficientes no cuidado das pessoas. Como é que prova isso? Vou cobrar se você for no pronto-socorro e não tiver passado por uma teleconsulta. Incentivo, ele dá um incentivo. Incentivo ao contrário aí, né? Eu tenho uma experiência pessoal. E aí eu vi o poder da telemedicina, né? Ou da teleconsulta. Na prática, precisei levar minha mãe para o pronto-socorro porque ela estava com uma ferida embaixo do braço. Vou tirar ela de casa, botar ela no carro, levar no pronto-socorro para ficar lá pegando fila, esperando o médico entrar. Eu falei, não, tem que ter um jeito mais fácil. Sabe quando vem o estalo? Teleconsulta, telepronto-socorro, tá ali. Consulta com o médico. Não precisei tirar minha mãe Conforto, de né? casa, no conforto ali. Botei a câmera, o médico olhou e falou, é uma ferida mesmo ali. Você vai tomar esse medicamento. E resolveu o problema. Quer dizer, eu fiquei super feliz que não precisei ficar deslocando minha mãe. A minha mãe não precisou ter todo o estresse de ir para o hospital e ela foi curada. Igual ao meu relato, existem milhões. Só que a gente vai para o hospital. Pega a fila, cara. Já é um lugar chato de ir, né? Fica lá. Eu detesto o cheiro do hospital. Né? Então, se você for no hospital direto sem passar por uma teleconsulta, eu vou te cobrar R$100. O que você vai fazer? Vai na teleconsulta. Não, você vai sair do plano. Mas assim ser que a empresarial gente não tem. entende. Mas ser empresarial você Se não é tem empresarial, essa opção, esse né? problema. Mas aí a empresa vai, não, mas então eu vou. Ela vai receber reclamação, É. né? E você me cobrou R$100 aqui para que eu fui no pronto-socorro, mas não é para você ir no pronto-socorro. Precisamos inverter esta lógica. Agora estamos com todos os atores na mesa, tá? Tem mais ainda para entrar. Eu preciso colocar a indústria, todo mundo tem que participar desse jogo, né? Então aí a cadeia começa a ficar mais complexa de ser trabalhada. E vamos ver se a tua bola de cristal está calibrada, Arnaldo. Olha, pensa no futuro, imagina o futuro. O que você acha que a gente vai conseguir nos próximos anos? O que a tecnologia vai trazer? Né? Como é que vai ser esse novo sistema de saúde? Para mim, não existe hospital que não precise usar a ferramenta da Opflux. Olha, o teu futuro está com a Opflux em todos, que bom. Está calibrada a bolinha, mas por que eu acho isso? Porque é justamente o que tem que acontecer. Eu preciso digitalizar, preciso entender essa jornada, eu preciso calibrar essas informações, eu preciso dar respostas para a empresa contratante, eu preciso fazer com que a informação chegue lá na ponta como educação. Então já temos uma esteira ali para a gente poder trabalhar. Só que isso depende muito da alimentação do dado que está lá dentro do hospital, que está lá dentro do plano de saúde. Abrir essas caixas pretas. Tem que abrir essas caixas e começar a explicar que quem de fato financia o sistema de saúde suplementar, que são as empresas, tá? Como que você pode cuidar melhor da saúde do seu funcionário olhando essas informações? Tá? Então, todo mundo tem uma lição de casa para fazer. O plano de saúde, ele precisa ser um agente fomentador
desse tipo de serviço. E aí, lição de casa para você que é um administrador de plano de saúde. Você vai pegar amanhã a sua base de dados e vai fazer um rastreio de todos os seus beneficiários do sexo feminino com idades acima de 50 anos que não fizeram uma mamografia. Essa informação é fácil de tirar. Sim. Só que se você não fizer nada, está mais do que provado que mulheres vão sofrer de câncer. Então, por que eu não faço nenhuma Tem um ação? percentual relevante ali que vai ter, que vai que vai ter. sofrer com Então, isso. primeiro, eu vou ter um baita custo, Sim. né? Vou estar deixando de salvar vidas. Lembra que eu falei que dados salva vidas? Sim. Né? Então, eu já tenho essas informações. Então, será que não é melhor eu aplicar uma lógica reversa? Será que não é melhor eu chamar as empresas e educar Tecnologia as empresas? fazer essa predição também, né? Tecnologia fazer essa predição, tecnologia fazer esse acompanhamento de jornada. Tá? Por isso que quando você fala assim, o que tem dentro da bola de cristal? Dados, tecnologia. E eu preciso de plataformas inteligentes para fazer esse tipo de rastreio, de trabalho. Então dá pra gente entender que o futuro é muito mais do que usar ChatGPT para validar tentar antecipar um diagnóstico. É usar errado a tecnologia. Isso é usar errado, É usar né? errado a tecnologia. Cara, o ChatGPT é muito mais do que fazer videozinho, fazer fotinho, né? Pergunta para o ChatGPT como que você me dê insights para eu diminuir meu gap de rastreio de mamografia. Me dê insights de como eu posso digitalizar a minha área de nutrição. Essas são as perguntas que a gente tem que fazer para o ChatGPT. Entendeu? Que são fontes de informação que estão lá na sombra. E a IA ela tem muitas outras aplicações além disso, né? Isso é quase que uma demonstração, brincadeira quase elegante aqui do potencial da IA, né? Quando a gente leva realmente para os sistemas de gestão, para conectar esses dados que tem em todos esses elos aí de um sistema de saúde, aí que a gente mexe o ponteiro, a gente consegue aumentar a qualidade do atendimento, né? E sustentabilidade todo financeira, né, de todo esse grande modelo que a gente tem aqui na saúde suplementar no Brasil, né? Sim, eu acredito muito nesse viés da informação, da inteligência artificial, que isso é um caminho sem volta, então não adianta a gente querer ir por um outro caminho, porque os processos eles precisam ficar mais inteligentes, a gente precisa ter esse rastreio dentro de casa, tá? E a gente precisa fazer com que as pontas desse ecossistema que a gente acabou de desenhar aqui comecem a juntar dados e fazer essa informação circular para todo mundo que interessa. Tá? Empresa, o beneficiário, o hospital, plano de saúde, e por que não a indústria? A indústria pode ser um grande facilitador e financiador de várias linhas de cuidado. Né? Tá? Mas ela precisa de informação. Como é que eu, como indústria, posso fazer um investimento em uma linha de cuidados se eu não sei se aquele hospital é um hospital que tem ali seus processos muito bem calibrados, né? Aí mais um viés para o Flux. Arnaldo, adorei quando você deu um conselho ali. Quais outros conselhos você pode dar? Os líderes que acreditam nessa visão compartilham dessa ideia de futuro. Dá uns conselhos aí pra gente. Cara, eu acredito muito assim, qualidade, processo, dados, tecnologia, eles têm que conviver. Nós não estamos nos melhores modelos para determinadas coisas dentro da área de saúde, mas por enquanto é o único que a gente tem. Então a gente precisa aprender a colocar o dado dentro das caixinhas. Esse, para mim, é o primeiro ponto. Primeiro conselho. Senta na cadeira do paciente e pega todos os processos por onde o paciente passa e aonde você está anotando e aonde você está digitalizando. Começa por aí. Tá? Vai no seu centro cirúrgico e entende se todas as suas cirurgias que você está fazendo, elas estão digitalizadas de alguma forma. Não vale fazer no dia seguinte. Tem que fazer. Tudo que você faz longe do evento que aconteceu, você perde. Sim.
Mas sim, precisa fazer. Tem que fazer. Tempos em movimento. Não tem como você adiar esse processo. Só assim você vai criar musculatura de dados suficiente para você poder tomar a decisão mais assertiva. Então, meu conselho, e eu vou parar por aqui para não criar confusão, mas eu troco muito essas informações com vários administradores de hospital e, sim, eles entendem, eles sabem que precisa acontecer esse fato, eles sabem que precisa, mas o problema não está no o quê, mas está no como. E aí onde a gente tem, nós que somos formadores de tecnologia para esse mercado, aí é a nossa responsabilidade, né? Melhorar o como essa informação pode navegar, pode entrar mais fácil dentro dos sistemas. É um grande trabalho para a gente. Arnaldo, muito obrigado por aceitar aqui o convite. Cara, show de bola, hein? Obrigado muito pela sua generosidade, tá? Sempre compartilhando o relacionamento, nos incentivando, dicas nessa jornada que não é fácil, mas é muito gostosa. Sim. De inovar, de empreender, de construir o novo, tá? Ter parceiros como você nos tornam essa jornada um pouco mais fácil e dá todo dia assim, um pouco de motivação para a gente continuar. Maravilha. Muito obrigado. Gente. E, acredita, saúde tem jeito, com tecnologia e com bastante esforço. Pessoas também, E né? pessoas também, com certeza. Né? Que eu acho que é o principal. A tecnologia só vai liberar para a gente tempo para a gente ser mais humano, né? Boa. Valeu. Obrigado, pessoal. Até o próximo. Obrigada por assistir o podcast Além do Fluxo by Upflux.